aí, palmeirenses, bora falar do Verdão? Fala, galera, bem-vindo a mais um vídeo. Sextou, o Palmeiras já jogou ontem, conseguiu uma vitória muito importante. Hoje, líder, né? Teve jogo depois aí do Inter Miami contra o Porto. E o Inter Miami ganhou de 2-1 de virada com um golaço de Lionel Messi aí de falta. Então, o Palmeiras hoje líder do grupo com 2 saldos de gols, né? Tá com a mesma pontuação que o Inter Miami, 4 pontos cada um. Mas o Palmeiras tem 2 gols de saldo e o Inter Miami com 1 gol. No próximo jogo aí, segunda-feira, às 22 horas, 10 horas da noite, Palmeiras enfrenta o Inter Miami e um empate já está garantido os dois times aí para a próxima fase do Super Mundial. E agora, antes de falar das outras informações aí do Palmeiras e do Mundial de Clubes, que ontem teve uma rodada espetacular, deixa aquele like, se inscreve, ajuda a gente, bora galera, vamos chegar nos 1000 inscritos, falta pouco. Conto com a colaboração de vocês, divulga para mais palmeirenses aí, todo dia trazendo informação do Verdão, trazendo notícias aí sobre o Mundial de Clubes. E ontem teve um jogo muito bom, que eu tenho certeza que todo mundo aí ficou de boca aberta, né? Não acreditou no resultado. Pois é, Botafogo aí conseguiu ganhar do PSG. PSG aí, atual campeão da Champions League, e o Botafogo ganhou a Libertadores. Se enfrentaram ontem aí 22 horas da noite, né, 10 horas da noite, e o Botafogo conseguiu uma vitória histórica, 1-0 sobre o PSG, num contra-ataque ali, Igor Jesus novamente marcando para o Botafogo. Garantiu essa vitória espetacular. Botafogo de verdade mesmo, foi incrível, mano. Eu assisti o jogo inteiro ali. No começo tava daquele jeito, né? Esperando sair os gols do PSG, porque o PSG logo num minuto já atacando e pressionando bastante o Botafogo. Conseguiram num contra-ataque um lançamento perfeito do Savarino ali no meio de 2 zagueiros. O Igor Jesus conseguiu conduzir a bola ali, chutou a bola, ainda desviou no zagueiro e entrou, matou o Donnarumma. Donnarumma nem se mexeu, 1-0 para o Botafogo. Conseguiram ainda controlar bastante o jogo, foi muito bem defensivamente, conseguiu ter alguns contra-ataques ali, levando algum perigo também, né, ao gol do PSG. E o resultado final, 1-0 aí para o Botafogo. PSG, na minha visão, desdenhou um pouco aí o futebol brasileiro, desdenhou um pouco o Botafogo também, colocou um monte de jogador reserva para jogar essa partida, e no final ali no segundo tempo, né, 10 minutos de segundo tempo, já teve 4 substituições seguidas ali, colocando um monte de jogador titular, mas não conseguiu reverter, cara. É aquela questão, igual os jogos que tem aqui da Libertadores. Se você for desdenhando aí de algum time, o time ali pode fechar a casinha, pode colocar um ônibus lá atrás que não entra nenhuma bola, e num contra-ataque os caras podem sair vitorioso. Então foi o que aconteceu ontem, e por incrível que pareça, PSG perdeu então do Botafogo, e o Botafogo é líder da chave com 6 pontos. Ganhou do Seattle Sounders, ganhou do PSG, atual líder então do grupo B. PSG vem logo em segundo com 3 pontos e Atlético de Madrid com 3 pontos também em terceiro. O porquê que eu tô falando também sobre isso, né? São os próximos adversários do Palmeiras, caso o Palmeiras consiga a classificação. O Palmeiras e o Inter Miami tá bem encaminhado ali, questão de classificação. Eu acredito muito que vai dar certo pro Palmeiras. E o Botafogo, acredito muito também que vai conseguir essa classificação para a próxima fase aí nas oitavas de final. O que pode acontecer para o Botafogo não conseguir essa classificação, eu acho um pouco difícil de acontecer, né, esse resultado, mas tudo é possível no futebol. O Atlético de Madrid tem ganhado o Botafogo com 3 gols de diferença. Então, se ganhar, por exemplo, de 3-0 e o PSG ganhar do Seattle Sounders, não interessa se é goleado ou não, mas se fizer o resultado lá e o Atlético de Madrid ganhar de 3-0, o Botafogo vai ficar em terceiro no seu grupo. Agora, se o Botafogo empatar o jogo contra o Atlético de Madrid, o Botafogo está garantido em primeiro do grupo ali, mesmo o PSG ganhando o próximo jogo. A terceira rodada, então, vai ser muito importante para esse time aí e para o Palmeiras também, né? Palmeiras enfrenta o time de Lionel Messi, deu declaração após o jogo de ontem, né? Falando que o Palmeiras é um dos times maiores do mundo,
Então, estão respeitando o Verdão. E na verdade, eu vou deixar vários resultados aqui na tela. Todos os times, né, sul-americanos e latino-americanos aí estão mostrando serviço, estão mostrando realmente o futebol aí para a galera da Europa. Monterrey empatou com a Inter de Milão, Benfica empatou com o Boca Juniors, o Palmeiras empatou com o Porto, o Fluminense com o Borussia. Ontem o Botafogo ganhou aí do PSG. Então os times ali estão pipocando um pouco, né? Estão vendo que o futebol do Brasil e sul-americano aqui não é um futebol fraco. Então a gente tem sim poder para conseguir bater de frente com os times europeus. Principalmente também porque lá está em fim de temporada e aqui está no meio da temporada, né? Geralmente a gente vai enfrentar eles no fim do ano e no fim do ano a gente tem 70 jogos. E o time deles, em fim de temporada, tem 50 no máximo. Então, a diferença de jogos, a diferença de preparo físico é absurda. E o Real Madrid empatou também com o Al Hilal, né? Então, cara, de verdade, futebol é maravilhoso, tem muita zebra, tem muito time aí que você pode colocar. Ontem mesmo eu tenho certeza que muita gente falou, pô, o PSG vai golear. E no fim, o Botafogo conseguiu ganhar, né? O PSG vinha de vitória de 4-0 contra o Atlético de Madrid, 5-0 na final da Champions contra a Inter de Milão e perdeu de 1-0 pro Botafogo. Então, é incrível o que os times brasileiros estão fazendo nesse Mundial de Clube. Hoje, logo mais aí tem jogo do Chelsea e Flamengo, né? O Flamengo vai jogar contra o Chelsea. Acredito muito que o Chelsea vai com os olhos abertos para esse confronto, porque vai ser difícil, mano. O Flamengo não vai jogar para baixo, não vai tentar só defender, vai sim mostrar o nosso futebol brasileiro, né? Que é o que todos os brasileiros estão apresentando nessa competição. Outra informação que eu queria trazer a respeito do Palmeiras contra o Inter Miami é que a gente tem vários jogadores pendurados. Richard Rios, Rafael Veiga, Piquerez, Gustavo Gomes, Felipe Anderson e Giai. São 6 atletas aí que estão pendurados, fora o Abel Ferreira também, que tomou o cartão amarelo no primeiro jogo. Se tomarem cartão agora nesse jogo 3, né, no jogo contra o Inter Miami, vão estar fora aí das oitavas de final, caso o Palmeiras consiga a classificação. Isso daí é uma coisa para ficar de olho, né, para o Abel tomar preocupações, né, a respeito de como vai escalar o time, para a gente não ter nenhuma peça faltando caso consiga uma classificação. Os cartões vão ser zerados somente depois das quartas de final. Então, oitava de final também, se tiver jogador pendurado, pode ficar fora das quartas. Somente depois das quartas de finais que zera tudo, para não ter jogador, para não ter perigo de perder algum jogador talvez na final do Mundial de Clube. Vídeo rapidinho hoje aí, só passando os acontecimentos de ontem aí. Palmeiras então conseguiu uma vitória muito boa contra o Al-Ahly, 2-0, e o Botafogo conseguiu 1-0 sobre o PSG. Logo mais então, Chelsea e Flamengo e Chelsea, vamos acompanhar esse jogo também. Vamos ver como que vai ser o próximo brasileiro a enfrentar um europeu, beleza? Para você que permaneceu, deixa aquele like, se inscreve, ajuda a gente. Bora, galera, vamos crescer cada vez mais aí. E até amanhã. Falou!